um louvorzinho que diz Provérbios, né? Alegres e contentes devemos sempre estar. É assim que muitas vezes nós estamos como cristãos. Muitas vezes nós nem temos alegre, nem muitas vezes nem contentes, né? É verdade? Mas uma coisa é certa, sempre perseverantes. Tem que ser, né? Porque afinal de contas, os perseverantes é que serão reis do céu, é ou não é? É assim, né? A Bíblia diz assim, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei. Dar-te-ei o que, povo de Deus? Você quer ganhar ela? Eu almejo, viu? Eu almejo e luto todos os dias para que seja uma realidade para a minha vida e para que eu também ajude alguém através da minha falha e defeituosa vida. Mas para mim e para você, Deus precisa ser real. Através dos nossos trancos e barrancos, para você e para mim, Deus precisa ser visível. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus conhece. E Ele sabe os mínimos detalhes da sua e da minha vida. O tema de hoje foi colocado aí, alguns já estão até com a Bíblia aberta, né? Está em 2 Timóteo, capítulo 4, foi anunciado ontem o tema, lá no grupo da igreja. Capítulo 4, a partir do versículo 1 de 2 Timóteo. Os nossos amigos que aqui estão, sejam todos bem-vindos, sinta-se abraçado pelo nosso Deus e também pela Irmandade. Falando em os nossos amigos, né? Quantos aqui estão na igreja, nesta igreja aqui nesse momento, que ainda não são batizados nesta igreja? Levanta sua mãozinha aí para me ver quantos amigos tem. Quantos que ainda não são batizados nessa igreja? Temos duas pessoas, 3. Muito bem, nós temos aí 4, né? Muito bem. 5 amigos, né? Eu não sei se vocês pensaram nisso, mas não sei se poderia estar em qualquer outro lugar. Vocês sabem disso, né? Mas vocês preferiram vir adorar o Senhor no dia do Senhor. É privilégio ou não é? Privilégio de todos nós. Eu não sei se você já conhece as profecias dos nossos amigos, mas se você não conhece, vai conhecer logo em breve. Afinal de contas, você está no lugar certo e com certeza com os amigos certos para isso. Chegará um momento que nós não vamos ter a oportunidade mais de congregar assim como nós estamos. Chegará um momento que muitas vezes nós vamos estar nos desertos da vida. E os desertos da vida não precisam ser só no fim dos dias. Você precisa viver alguns desertos da vida aqui, hoje e agora, para poder você suportar o deserto bem real. É verdade que alguns desertos da vida você não entende, não sabe por quê. Algumas perdas que você tem não sabe o porquê e nem como. Mas se você acreditar que Deus está no controle da história da terra, e se você confiar, Deus vai estar no controle da tua e da minha vida também. E é por isso que aos trancos e barrancos nunca desistir. Desanimar até pode ser, mas nunca desistir. Nunca desistir. Porque para os guerreiros, desistir não está em seu vocabulário. Para os perseverantes, desistir não está em seu vocabulário. Para os guerreiros, o céu é o foco. Eu espero que para você, assim como é para mim, o céu hoje seja o foco da sua e da minha vida. Assim como nós estamos em 2 Timóteo capítulo 4, nós estamos aí há alguns minutos, né? Começamos aí, ali vai dar 11h15. É possível a igreja suportar 30 minutinhos aqui? É possível? Daqui para frente? Quantos acham que é possível? 30 minutinhos. Vou prometer que não vou passar, tá bom? Afinal de contas, eu acho que nem todos vão participar, mas nós temos um junta panela hoje, né? E atrás tem um bocado de panela aqui, bem pertinho. Então, você sinta-se convidado pelo nosso Deus e também pela Irmandade, né? Com certeza o alimento foi preparado com muito carinho. E se você decidir, é para curtir. Não se preocupe com isso, porque o pão
querido, neste momento a tua palavra já está aberta. Queremos que o Senhor continue falando aos nossos corações, para que seja uma realidade prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Até que enfim, né, fazia um tempo que ele não estava aqui. O desertado voltou a casa. O mais turista do que não sei o que, né? Conjuro-te. De acordo aí? Quem está com a Bíblia aí, linguagem de hoje? Não quer a linguagem de hoje. Vamos à linguagem de hoje? Como identifica a linguagem de hoje? Talvez fale um pouquinho distinto ou mais direto, né? Mas aqui eu estou na linguagem atualizada. Diz assim, ó: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Alguns têm? Ensino, aqui doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão ação ou ensino. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente ou fielmente o teu ministério. Você já parou para pensar qual é o teu ministério nesta terra? Se você for parar para pensar qual é o teu ministério, você vai se encontrar com vários ministérios na sua vida. E esse ministério ele tem vários desafios, né? Quando eu atuava no Ministério Integral, né, que no momento eu estou, vocês sabem, estou voluntário, né? Tem um título de pastoral, mas por enquanto não está servindo de nada, né? Afinal de contas nunca vai servir, porque na realidade a veracidade que vai ter é o cristianismo, né? É o cristianismo que você e eu servimos. O investimento ele sempre é válido, o papel ele nunca será válido para ninguém. Podemos até crescer, robustecer com o título, mas título não vai levar você para o céu. Afinal de contas, o que vai levar você para o céu é um cara transformado, um coração compungido pelo poder de Cristo. Mas a mensagem de hoje ela tem a ver diretamente, é o ceticismo e o fim dos tempos. Ele tem a ver diretamente. Algumas pessoas, ou a maioria das pessoas que sabem o que é ceticismo, né? Algumas pessoas dizem que são pessoas que não acreditam em nada. O ceticismo ele não é bem assim. Na realidade, o ceticismo ele nasceu aí um ano depois, no ano 300, né? Antes de Cristo, 380, mais ou menos por aí. Um homem chamado, deixa eu ver se eu coloquei aqui o nome dele. Ceticismo. Pirro de Elis. Esse foi o rapaz responsável pelo ceticismo. O que é que aconteceu com esse rapaz? É um filósofo grego, né? E trazendo essa corrente filosófica, o ceticismo ele tem a ver diretamente com isso. Olha só, uma declaração aqui diz o seguinte: doutrina a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na ação ou obticação por incapacidade de uma compreensão religiosa ou de uma forma absoluta e real de ver as coisas. Ou seja, em outras palavras, o ceticismo ele basicamente, na linguagem atual, tudo para o ceticismo é relativo. Para o ceticismo não existe verdade absoluta. Você pode ser uma verdade, ao mesmo tempo pode ser uma mentira. Ou seja, essa é a corrente, a filosofia do ceticismo, né? Trabalha. Não existe uma verdade absoluta. Também é
contido como falta de crença, descrença, incredulidade e dúvida. A pessoa cética, ou cético, né? É aquele que coloca suas crenças e a dos outros sob exame, se elas são dignas de crédito ou não. Esse é o cético, assim, é a pessoa que tem uma crença cética, ou uma pessoa que acredita no relativismo, né? Que é outro procedimento, mas enfim, tem a ver diretamente. A questão é se os cristãos são céticos ou não. Existe no nosso meio cristão o ceticismo? Existe, claro que existe, porque se não fosse assim não existe o trigo e o joio, né, que Jesus falou. Mas afinal de contas, trazendo para os últimos dias, trazendo essa veracidade que a palavra de Deus nos coloca aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, trazendo que tem duas coisas aqui que eu queria chamar a atenção sua, que diz o seguinte: pois haverá tempos que não suportarão o quê? A sã doutrina. O que é a sã doutrina? Sem mistura, sem violação. É aquela doutrina que o livro de Apocalipse apresenta como homens e mulheres que não se macularam, não se misturaram com mentiras, não se misturaram com o que é errado, não se misturaram, e até puderam se misturar atrás, mas tem a veracidade que agora tem algo absoluto, tem algo que é concreto, tem algo que é real, tem algo que acredita. E esse acreditar não é relativo, esse acreditar ele é fixo, é direto. Por exemplo, se alguém chegasse para você e dizer o céu é real, você ia dizer sim, é real. Então isso é uma verdade absoluta. Se alguém chegasse para você e diz Jesus veio, você vai dizer, como cristão, vai dizer sim, veio. Se alguém chegasse para você e dizer Jesus vai voltar, aí você iria dizer como cristão, sim, vai voltar. Se alguém é certo dizer Jesus vai voltar, ele vai dizer assim, depende, porque ele já põe tudo naquilo que é verdade absoluta. Essa é a pessoa certa, ou seja, não tem uma crença firmada e fundada. E sabe o que é a pior desgraça para um cristão adventista do sétimo dia? É ser um cristão infundado. E sabe o que é ser um cristão infundado? Que não tem base. Por que a maioria hoje da humanidade está sem base? Porque existem famílias dilaceradas e desordenadas. Então fica uma família dilacerada sem base. Existe solução para isso? Não. Existe conserto? Existe. Solução não. Por que fazer assim? Não existe solução para o que é dilacerado? Porque existem duas coisas que estão em jogo: a graça de Cristo e as consequências das decisões. A graça de Cristo, ela cobre tudo aquilo que você imagina que seja perda, mas as consequências ela pode carregar por toda a vida terrena, e só vai se dar uma solução na glorificação. Então, se você tem sido afetado por alguma praga que se chama pecado, ou por algum mau procedimento, não se turbe em vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu preparar um lugar, eu voltarei para receberem vocês para mim, mesmo para que onde eu estou esteja em vocês. Aí a glorificação você não vai ter mais nem fiasco do que do passado. Muito bem, trazendo para essa realidade, nós vamos lá no livro de 2 Timóteo também, um pouquinho mais à frente do capítulo, atrás do capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis, é assim? Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais ambíguos dos prazeres que a lei de Deus. Estamos nos últimos dias, sim ou não? Se você é cristão de verdade e acredita no que a Bíblia diz, você vai dizer que sim, estamos. Mas se você for um cristão cético, você vai dizer, depende.
Porque afinal de contas, nós como cristãos acreditamos que o mundo ele pode se destruir de duas formas. Primeiro é o hoje e agora. Jesus para você já voltou. E o segundo é literalmente agora Jesus. Nós acreditamos que a Bíblia diz: se a Bíblia para você é verdade absoluta, então você vai ter um fundamento, uma base que não vai se mover. E ainda que esse balanço, ela continua firmada porque é uma verdade que não retrocede, é uma verdade que permanece. Vendo esse cenário do que é o certo, ou o que é verdadeiro, ou o que é absoluto, ou o que é verdade absoluta, existe uma passagem no livro de Romanos, capítulo 7, que nos diz algo muito importante também. Romanos capítulo 7. Quando se encontrar, diga amém. Quantos misericórdia e misericórdia? Misericórdia. No final nós vamos ter um louvor, daqui a pouquinho, né? E eu gostaria de convidar o ministério da criança, né? A minha querida Clubinha, representando aí todas as crianças e demais, para a gente cantar esse louvor junto, tá bom? É um louvor que é o primeiro partido, todo mundo conhece? É bom. Capítulo 7, versículo 15, nos diz o seguinte, ó. Quando se encontrar, diga amém. Diz assim, ó: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É tremendo ou não é? Versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Você viu a luta? Versículo 24 diz assim, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o versículo 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele livrará do corpo da sua morte, da minha morte, somente pela graça de Cristo, não há outro fundamento. Agora, muito bem. Existe uma principal ideia do ceticismo, é que ele tem uma filosofia ou uma ideia de mudar, ou seja, aquele que muda o sistema é o mais poderoso. Essa é a ideia central do ceticismo, ou seja, aquele que influencia, ele é o mais poderoso. Então o ceticismo é isso, ele quer ter um Deus camuflado, ele quer ter um Deus que é exaltado na pessoa de si, e não na elevação da graça de Deus. Afinal de contas, o que é verdade ainda existe, ou uma verdade absoluta ou relativa? O certo é que você e eu, de uma maneira pessoal, irá definir qual é a verdade que você e eu devemos seguir. É uma verdade relativa, a decisão é sua. É uma verdade absoluta, a decisão também é sua. Afinal de contas, Deus não removeu dúvidas. Deus ele veio salvar o pecador. E trazendo essa realidade, no livro do Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, quando se encontrar, diga amém. Alguma misericórdia aí? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nos diz o seguinte, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. A pergunta é: essa verdade é uma verdade absoluta, sim ou não? Sim, é uma verdade que não retrocede. Se você acreditar, é a verdade absoluta, sim ou não? Se você não acreditar, é a verdade absoluta, sim ou não? Sim. Porque verdade, ela sempre vai ser verdade. Agora, para você e eu, nós definimos o que é verdade absoluta ou o que é verdade parafraseada ou verdade nadada, né? ou como você possa interpretar, né? De qualquer forma, você que vai realmente definir que verdade você tem para seguir. Porque a Bíblia é bem clara e direta. A verdade não é relativa. A verdade bíblica é a verdade absoluta. Ela não retrocede. Independente de você crer ou não, Jesus vai voltar. Isso é uma verdade absoluta. Se você acreditar, Jesus volta. Se você não acreditar, Jesus volta. Se você pregar, Jesus volta. Se você não pregar, Jesus também volta. A volta de Jesus não depende de você e de mim. A volta de Jesus está decretada pelo poder de Deus e Ele que vai vir. Se você estiver preparado, amém, louvado seja Deus, vai subir. Se não estiver
Aos senhores a lutar, qual dos dois irei seguir? Só uma decisão, meus irmãos, não tem duas. Ou você segue o Deus de Israel, ou você segue qualquer fábula da vida, inclusive sua vida, os seus próprios méritos. Muito bem, essa verdade que mexeu com os corações do passado é uma verdade que tem que mexer com os nossos corações. Veja o que é que diz aí em João capítulo 18. Evangelho de João capítulo 18 está aí pertinho de você. Diz o seguinte, ó. Capítulo 18, versículo 35, diz o seguinte: replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam comigo, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Você percebe que Jesus, versículo 37. Então lhes disse Pilatos: modo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? Pilatos era um cético, sim ou não? Sim. Pilatos com certeza conhecia o fator grego-romano na época. Mas uma das coisas que é fato é que Pilatos foi convencido que Jesus tinha veracidade e era de verdade, sim ou não? Sim. Pilatos foi convencido disso. Afinal de contas, Pilatos ficou sem palavras. Porque afinal de contas, Pilatos diz o seguinte: eu não acho nele. Pilatos foi convencido de que Jesus era o rei, sim ou não? Foi. Agora a pergunta é: Pilatos foi convertido de que Jesus era o rei? Não. E qual a diferença de convencido para convertido? Todos nós sabemos. Mas uma pessoa convencida é aquela que acredita e não tem argumento para contrafazer aquilo que está feito. Essa é a pessoa convencida. Não, eu sei que seu Deus é de Israel, mas eu não quero seguir. É uma pessoa que acredita, é convencido, mas não segue. E uma pessoa que é convertida, o que é que acontece? Uma pessoa que é convertida é uma pessoa que tem vontade, tem coragem e está pronto para morrer por aquilo que defende. A pergunta é: você está pronto para morrer pelo que você defende? Ou será que nós, como os adventistas do sétimo dia, podemos dizer que o sábado para nós é um ponto-chave? Existe um país no mundo que leva a guarda do sábado a sério. É o país de Israel. Mas existe cristão em todas as partes do mundo, mais de 20 milhões, que acreditam na guarda do sábado. A pergunta é: a guarda do sábado não é ponto de salvação, porque afinal de contas a salvação ela é pela graça de Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie. Porém a guarda do sábado diz quem é o seu Deus, a quem você serve. A pergunta é: você está disposto a dar sua vida pelo que você acredita? Ou você pode ser algumas das demais pessoas, das milhares de pessoas que pela guarda do sábado é quebrado o mandamento e dizer assim, ou relativismo, de dizer assim: não, o sábado é qualquer dia da semana. Afinal de contas, você é um cristão que acredita na Bíblia de uma forma literal ou parafrasia aquilo que está escrito? Se você acredita que a semana da criação é uma semana literal, então você vai acreditar que o sábado tem veracidade ainda hoje, independentemente do judeu, porque afinal de contas o sábado não foi dado para judeu, foi dado para Adão e Eva. Então significa, se eu sou um cristão que acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou acreditar que o sábado também está veraz e é real até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque afinal de contas eu sei que o primeiro dia Deus fez a luz, o segundo dia Deus fez o firmamento, o terceiro dia apareceu a porção de terra que hoje nós vamos fluir tudo aquilo que é alimento, quarto dia vem trazer os grandes luzeiros, sol, lua, estrelas, quinto dia o peixe do mar, tudo que existe no mar e as aves do céu, sexto dia vem trazer o homem, a mulher e todos os grandes animais, e o sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou. Isso é um princípio que não mexe para a direita nem para a esquerda, ele é veraz, ele é absoluto. Ah, mas para o relativismo não é
qualquer pessoa, o princípio ele é dado para toda a humanidade. E a toda a humanidade deve ser cumprido conforme está escrito. É obrigatório cumprir? Quem disse? É obrigado você ir para o céu? Não. Você não é obrigado a ir para o céu e não é obrigado a aceitar o que a Bíblia diz, mas você vai ser obrigado a arcar com as consequências da sua não decisão de seguir o Deus de Israel. Ah, mas então é um Deus cruel. Não, simplesmente o pecado ele chegou no mundo e Deus está tentando livrar você e de mim desse pecado que assola, derrota e destrói. E se você não se apegar ao Deus de Israel, você vai se apegar ao pecado, e Deus vai destruir o pecado. E se o pecador estiver no pecado, o que vai acontecer? É fogo cruzado, não tem jeito não. E esse fogo não vai ter defensoria não vai ter defensoria pública, não vai ter defensoria da igreja, não vai ter homem nenhum que defenda, porque afinal de contas foi você que decidiu acarretar as consequências do mal, que é o pecado que nos assolou. Muito bem, eu queria levar em consideração a parte bíblica, mas queria ler para você uma passagem que está não nas escrituras, mas é escrito por uma autora norte-americana chamada Ellen White, uma autora cristã que inclusive morreu defendendo os princípios de Deus. Estou falando assim que está sendo gravado, está ali. Quem estiver na internet logo vai ver também, né? Porque eu decidi pregar o evangelho e não quero morrer sem pregar ele. Diga amém por isso? Eu luto para que todos os dias eu seja um cristão de verdade, não só ainda, mas ao vencer. A santificação é um processo que vai durar toda a vida, mas pode ter certeza que a glorificação ela vem, em nome de Jesus. E no livro que é Caminho a Cristo, página 106, diz o seguinte: a palavra de Deus com o caráter de seu divino autor, perfeitamente compreendido por criaturas finitas, não temos motivos para duvidar. Deus nas escrituras suficiente prova de seu caráter divino. Ao mesmo tempo, isso foi Caminho a Cristo, página 106. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla pela fé, nunca removeu toda a culpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em que penduram suas dúvidas encontrarão. A todos os que se recusaram, ou a todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes a toda objeção tenha sido removida, e esperar que toda objeção seja removida e não mais achar lugar para dúvida, jamais verão a luz. Se você quer esperar um tempo que vai tirar toda a dúvida que você tem da própria Bíblia, você pode ficar na terra e jamais no céu. Porque afinal de contas Deus não remove dúvidas, Ele dá evidência de que existe um Deus real. E você é livre para escolher a verdade absoluta ou a verdade relativa. A palavra de Deus para você é absoluta. Se for absoluta, esse aqui vai servir para você e para mim. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é padrão bíblico, é verdade absoluta. Acredite em você ou não. Se permitirem discutir e especular, verão que suas dúvidas se tornarão constantemente mais acentuadas. Está no Grande Conflito, página 527. Meus queridos, o nosso horário já está chegando ao final, mas eu queria finalizar esse momento com uma ideologia que está contra diretamente a palavra de Deus, e que essa ideologia nós não podemos pregar de forma livre e espontânea nos dias que se chama hoje. Essa verdade ela está escrita, está expressa lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Vou convidar a doutrina para estar aqui mais próximo também. As demais do Ministério da Criança, as crianças, para a gente cantar junto. Eu queria finalizar com isso. 1 Coríntios capítulo 6, vamos encontrar, diga bem?
Essa verdade você e eu não podemos pregar, porque afinal de contas, aqui ainda podemos, né? Mas de uma forma pública, nós podemos ser processados e, dependendo do local, até condenados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 nos diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Meus queridos, eu faço um apelo aqui. Vai estar nas redes sociais, e eu já peço perdão a alguns grupos que é contra essa verdade, inclusive algumas pessoas evangélicas que são contra essa verdade. Eu quero dizer a você, e quero dizer a vocês e a mim mesmo: existe uma ideologia de gênero que está contra diretamente o poder do princípio absoluto. O que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27? Criou Deus homem e mulher. Homem e mulher os criou. O que é que a ideologia de gênero cresce fazendo ou robustece fazendo? Que nós devemos respeitar os direitos humanos, e nós devemos agora respeitar que existe o casamento do mesmo sexo. Falando de lésbicos, de lésbicas e falando de gays. Eu espero que ninguém me processe por estar nas redes sociais. Se quiser depois se processar, eu estou falando para você: se corrigir antes que seja tarde. Deus criou homem e mulher. Se é problema de hormônio, busque um médico. Se é problema de moral, busque a Deus. A verdade, ela vai permanecer. E se você, e até mesmo ele, virar contra essa palavra, nós iremos para qualquer lugar menos para o céu. Então você aí, que vai me ver nas redes sociais, que vai dizer: esse Franciel aí, ele é muito ousado. Quem não se compromete com a palavra de Deus, não serve para pregar. Eu posso até ser reprovado por imagino para que eu chegue no céu. Agora, vocês que estão aqui, vocês que estão aí do outro lado, se vocês não colocarem a Bíblia como padrão da vida de vocês, nós vamos viver até bem, até cômodos, menos a eternidade. A eternidade não é para você. Se você é lésbica, se você é gay, deixe a prática e volte para Deus, porque afinal de contas, princípio é princípio e não vai ser mudado. Você pode até viver do jeito que você quiser, até o seu mal, mas você vai ter duas coisas a fazer. Eu preguei há um tempo, e depois de eu ter pregado esse assunto, alguém disse: eu servi ainda de forma integral, e disse: pastor, mas não se fala assim, porque no público que você estava tinha pessoas que não eram, que batiam de frente. Eu digo: irmã, tá certo, me perdoe porque eu nem sabia. Mas afinal de contas, a palavra de Deus é para ser pregada, eu não vou calar-se. Eu posso até falar com um jeitinho para a pessoa, e posso até sentar e amar como Jesus ama, mas eu com carinho e bem carinhosamente eu vou dizer: meu irmão ou minha irmã, se você não deixar essa prática, vai ser fogo queimado, torrado, não vai ter como ser diferente. A verdade, ela pode ser carinhosa, pode ser altiva, mas a verdade sempre ela vai ser a autoridade máxima na sua e na minha vida. O meu tempo se encerrou, porque falta até 3 minutos e ainda vou comer do minuto do cabo do louvor. O que é que você vai fazer com essa mensagem? Você aí que está nas redes sociais também, eu vou jogar lá. Não sei. O certo é que o recado está dado. É assim? Vamos sofrer essa finalidade. Hoje eu tenho 2 adolescentes, mas os 2 adolescentes sabem o princípio verdadeiro. E eles vão seguir o que é errado se eles quiserem, porque alertados e bem alertadinhos eles vão estar.
Afinal de contas, você também não é diferente. A palavra de Deus, ela deve ser absoluta na sua vida, independentemente das circunstâncias. Ainda que o sangue dê no meio da canela, cumpra o dever. Ainda que você não queira pregar, busque viver. Porque afinal de contas, a maior pregação da face da terra é a sua vivência. Nós não sabemos ainda pregar devidamente, mas nós estamos lutando para que essa realidade seja uma realidade na vida da sua vida. A igreja, ela não é o foco é Cristo. A igreja ela apenas é uma confraternização de irmãos, crianças, jovens e adultos que quer chegar onde, povo de Deus? No céu. No céu. Então, se você quer distorcer a palavra de Deus, você vai se dar mal, porque afinal de contas, a verdade absoluta ela existe, está aqui. Você pode até não acreditar nessa verdade, mas ela vai ser absoluta independente da sua crença. Amém por isso? Vamos louvar o povo de Deus? É o meu barquinho, minha irmã? Está no jeito aí? Pois vamos louvar. Você deixa eu louvar com o microfone para ajudar vocês? Você vai fazer assim: a mulher louva no início, aí quando for a hora dos homens, tem uma hora dos homens, aí os homens louvam, tá bom assim? A mulher agora comanda, tá bom? Combinado?